Olá, bom dia! E hoje com o estudo bíblico eu venho trazer para vocês um estudo que eu fiz sobre inimigos da fé ou inimigos da alma. Bom, esse estudo que eu fiz, ele se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 18, mas a história, o contexto do estudo que eu fiz é de 23 a 33. Esse contexto que está no livro de Gênesis, no capítulo 18, de 23 a 33, vai falar sobre Abraão, né? Abraão, ele tentava sempre buscar aliado e evitar os conflitos, né? Ele falava entre os irmãos. Porque se você fala que é filho de Deus, né? Que Abraão, ele tinha consciência que existia só um único Deus. Então ele chamava de irmão. Se você adora somente um Deus, então eu te considero como um irmão. Mas aí tinha aqui aqueles que se encontravam em conflito, talvez por não conhecer tanto a Deus ou por não saber viver em sociedade. Porque tinha esse estudo, né, entre as pessoas, entre a liderança seria de uma organização, né, seria da Al-Qaeda. Se você não sabe viver em sociedade, como é que você vai viver até com Deus e até com o seu semelhante? Então, essa história e esse ensinamento que Abraão passava para as pessoas é que as pessoas têm que ser relevantes, né, a certas situações das nossas vidas, né? Porque se Deus é relevante com nós, então por que a gente não vai também ser com o ser humano, né? Porque Deus, ele perdoa, né? Ele dá prosperidade, Deus dá bênção. Deus, ele salvou a humanidade, né? Aqui no planeta Terra. E assim como relata assim o outros seres, Deus também ama outros seres viventes de outros planetas também. Que a Bíblia fala de Júpiter, né? A mãe de Saulo fala de Diana, a mãe de Júpiter. Seria a mãe de todos os planetas, né? Chamava a mãe de Saulo mãe de todos os planetas. Seria até a mãe de Júpiter, que ela falou, né? De Júpiter, de outros planetas, sim. Então a Bíblia relata sobre a mãe de Saulo. Então, se Deus é amoroso, se Deus se compassiva a gente com amor, a gente também tem que transportar esse amor para, seja o nosso resplendor, seja o nosso viver, seja no nosso sorriso, no nosso olhar, no nosso ter, na nossa própria vida. Porque Deus é isso. Deus, ele dá um resplendor de vida para a humanidade. Então, esse contexto, ele vai falar sobre isso. Eu vou ler aqui o contexto para você, porque eu sempre gosto de ler a Bíblia, porque né, dá aquele um upgrade, né, quando a gente lê a Bíblia, que sabe que foi a palavra de Deus, né, que inspirou assim a raça humana para que nós pudéssemos dar essa alegria, ser melhores pessoas, ser melhor pessoas até para com Deus também, né? Porque Deus, ele quer isso, ele quer que nós sejamos amigos dele, né? Esse texto vai falar assim, ó, no 23, Abraão intercede junto a Deus pelos homens. E chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Bom, ali Abraão falava assim, a gente tem que ser justo. E o que já era o ímpio? O ímpio já tinha um significado. Ímpio seria uma pessoa que talvez estava fugindo do seu percurso. Normalmente tem um percurso. Aí talvez a pessoa comece a virar ímpio, começa a fugir do seu percurso. Aí a gente vai ver o que seria ímpio, avareza, engano, mentira, né? Aí seria querer usurpar as coisas da lei. Aí seria o crime, né? Aí a pessoa perde o rumo, aí começa a andar por vias tortas, né? E aí acontece muitas que a gente vê que não é coisas boas. Então, Abraão, ele era assim, ele era juiz, desembargador, então ele tinha sentenças a proferir, né? Então, ele tinha bem claro que as pessoas têm que ser justificadas pela fé, senão seria inimigos da fé, seria inimigo de Deus. E o ímpio pagaria, assim, aquilo que ele causar dano a ele próprio e à própria sociedade, né? Porque a pessoa, quando comete algum engano, seja lá de onde vier, vai sofrer, ou vai sofrer a própria consequência e se causar danos às pessoas, vai ter que pagar, né? Sanar aquilo dali.
Então Abraão ele relatava isso, que ele, mesmo sendo juiz e embargador, ele tentava salvar a humanidade, ele intercedia seria a raça humana, pelos homens, para que as pessoas não pudessem perder o seu intuito do bem. Não achar que não vale a pena, mas a Bíblia relata assim que vale a pena ser justo, né? A gente ser justo. Então a gente aprende muito, né? Quando a gente lê a Bíblia, quando a gente procura Deus, que a gente procura ser uma pessoa justa. E Abraão ele ensinava isso, que as pessoas tinham que ser justificadas pela fé, né? Já que ele era um homem que tinha uma organização a zelar, então ele falava que seria justificado pela fé. Um bom dia para vocês e um bom estudo bíblico para vocês.